A medicina do esporte é muito conhecida por ajudar atletas a alcançarem alto rendimento, mas com certeza não é só isso que ela faz e ela pode ajudar muito mais os nossos pacientes. Esse é o tema de hoje aqui no MEVREC, podcast mais MEV do Brasil. Que nós vamos conversar com o nosso querido colega, médico do esporte, Juliano Maia, também professor da MEV Brasil. Juliano, seja bem-vindo ao MEVREC. É um prazerzão poder conversar com você sobre esse tema que eu sei que você gosta muito. Sim, muito obrigado primeiramente pela presença. É uma honra e uma alegria muito imensa poder estar fazendo parte não só desse episódio, do MEVREC, mas entrando aí para o time da MEV Brasil e poder contribuir com esse grande sonho que é mudar a medicina brasileira. Isso aí, e vamos fazer isso. Juliano, conta pra gente um pouquinho. A medicina do esporte, em geral, a gente vê ela sendo discutida muito em esporte de competição, de alto rendimento mesmo. E de uns anos para cá, com o interesse com o esporte amador, né, aí os atletas amadores que quase se profissionalizam, então a medicina do esporte acabou ficando bem mais conhecida. Mas é só isso? É só esse lugar da medicina do esporte? Onde mais a gente pode ver a atuação do médico do esporte e aonde a medicina do estilo de vida encontra a medicina do esporte? Eu acho que é interessante se a gente for pensar, realmente existe essas pontas, né? Então a gente pode pensar ao lado da medicina do esporte para o alto rendimento. E aí a gente tem as especificidades do atleta mesmo em si. Só que a gente pode ir caminhando para o lado igual, não é um atleta de alto rendimento, mas é um atleta amador. E até pensando hoje em dia, o que está em moda, esse mundo fitness, isso a gente já pode também ter uma utilização e a gente vai encontrar com a medicina do estilo de vida justamente quando a gente entende que essa ferramenta, atividade física, pode ser usado como uma forma de prescrição, então como uma medicação, apesar de ser um tema um pouco polêmico na hora que a gente usa exercício, é remédio, mas enfim, a ideia é para trazer aqui, porque quando a gente fala de população geral, a gente entende que essa população, ainda mais que 50%, quase que 50%, né, metade da população sedentária, então a gente levar o exercício para essa população. Então, de um lado, a gente pode ter o alto rendimento, mas de outro lado, a gente pode ter sim aquele paciente com diversas comorbidades e usar a atividade física que entraria ali junto com essa medicina do estilo de vida para poder gerar saúde e sim combater as doenças. Mas esse lado extremo aí, os dois pontos, e que a gente pode ir caminhando ao longo desses dois pontos. E é muito diferente, Juliana, a condução da medicina do esporte nesses dois lugares. Explica um pouquinho para a gente como o médico do esporte atua e o que fica diferente quando você está falando de um atleta, mesmo que seja amador, mas que busca alto rendimento, e a medicina do esporte para um paciente, vamos dizer assim, comum, que não é atleta. Sim, eu acho que a abordagem prática que começa a ser bem diferente, né? Porque se a gente for pegar de formação, a parte teórica, ok, saber se a gente pega o alto rendimento, basicamente a medicina esportiva tem os três pilares, que é a parte cardiológica, a parte ortopédica e a parte da fisiologia do exercício. Mas para o alto rendimento é muito mais em pensar assim, aquele paciente já está fazendo, no máximo você tem que controlar todas essas três coisas e no máximo puxar, vamos dizer, a rédea do atleta para ele ter esse volume controlado de treino. Então é uma abordagem muito mais diferente. Então você não tem que, no papel de incentivar você vai ter que ajudar, mas é muito mais no controle. Então, é diferente essa abordagem e até do ponto de vista, ele tem alguma patologia? Não. No máximo, a gente tem que investigar para ele começar uma atividade física só para descartar possíveis patologias. Isso a pessoa que não é um atleta. Isso a pessoa atleta. Atleta. O atleta, a gente teria que ter mais esse perfil de segurar,
de entender, mas não das doenças, mas entender que como a repercussão do exercício num grande volume pode dar algumas alterações, mas do ponto de vista fisiológico, e no máximo, se a gente for pensar assim, tá, como conduzir esse atleta? O que a gente tem que olhar? Primeiramente é descartar, já que ele a princípio não tem patologias, mas é descartar patologias prévias de nascença relacionadas à parte genética e aí sim deixar esse paciente, no caso esse atleta, apto para aquela prática de atividade física. Você trabalha no limite entre permitir que ele tenha alto rendimento e que ele minimize os riscos. É isso. Você trabalha nesse limite ali porque afinal ele quer, né? Ele é o desejo dele é estar naquele lugar, né? Isso. O alto rendimento, a gente não fala tanto em saúde, né? Não é que assim, nossa, o exercício não é. Mas ele está passando, ele quer romper barreiras, ele quer bater recordes, então ele quer algo extra fisiológico. Então, ele sim vai tentar superar os seus limites físicos. Então, o papel é ver se ele tem ou não alguma patologia prévia, para poder com que ele faça essa atividade, esse alto rendimento e aumente essa performance com maior segurança. Eu já vi alguns comentários e eu queria saber sua opinião se isso procede. Eu já vi comentários de alguns médicos que quando a gente está falando de alto rendimento, quando a gente está falando de esporte profissional, isso é bem longe da saúde. Porque esse atleta, ele na verdade, ele tá meio que num limite em que ele corre riscos para a saúde dele. Isso é verdade? É uma verdade em partes, né? Depende do ponto de vista que a gente está olhando. Mas sim, é um paciente que, apesar dele não ter nenhum problema de saúde, quando a gente coloca o exercício tudo em extremo, então o exercício ao extremo, ele vai trazer repercussões. Num primeiro momento, pode ser simplesmente adaptações fisiológicas ao exercício. Por exemplo, do ponto de vista cardiológico, ele terá adaptações cardiológicas para isso. Só que se começar um volume de treino em excesso, realmente ele começa a ter problemas, desde arritmias e desde a hipertrofia cardíaca, que isso sim pode começar a ser patológico. Então, tudo, quando bem dosado, é igual à história do remédio. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, se excede essa dose de atividade, esse treino em excesso, ele vai sobrecarregar todo um sistema, desde a parte osteomuscular e da parte cardiovascular. Então, sim, pode acontecer. Eu já vi alguns médicos do esporte dizendo, né, que o atleta não é uma pessoa normal, em vários sentidos, né? Realmente, então ele tem essa adaptação fisiológica, mas o extremo sim pode causar algumas patologias. Então a ideia é muito essa. Então você está vendo que quando a gente fala de atleta é muito de frear, tentar que ele atinja esse limite, mas de forma a minimizar danos. E a gente sabe que são escolhas, a gente respeita, mas atleta, Olimpíada, poxa, é aquilo que ele quer. Então às vezes ele vai correr certos riscos às custas daquele sonho dele. Então é aquilo que ele pretende e a gente tem que no máximo ir contornando, controlando danos em relação a isso. É difícil lidar com um atleta assim, Juliano? A questão maior é se entender que aquilo é o sonho dele, né? Se pôr no lugar do atleta e não simplesmente, não, você não vai fazer e pronto, se limitar por conta de alguma coisa. Então, se pôr no lugar do paciente, que no caso é um atleta, e fazer o máximo que ele imagina, né? Mas que não ponha tanto em risco a saúde dele. Então, por isso a ideia de contornar tudo isso e, antes de tudo, até rastrear para ver se realmente ele está apto e até acompanhar durante o processo, se essas adaptações fisiológicas estão condizentes ou não e até que ponto a gente tem que segurar, diminuir, fazer alguma coisa, suspender. Só que daí a gente entra num quesito, quando a gente fala de alto rendimento, a gente entra numa questão financeira, envolve outras questões do ponto de vista, vamos dizer, comerciais, que aí foge o escopo da medicina. Não é assim, a palavra final vai ser do médico? Dificilmente. Vai ser daquela equipe, vai ser do diretor de tal clube, independente se for futebol, independente do que for.
Então, é muito isso. E até a situação, é a última chance, é a Olimpíada, a próxima ele já não participa. Então, tem todo esse contexto que a gente tem que avaliar. E não é simplesmente, não que o médico tem que ter a última palavra, mas é um contexto que envolve outras coisas que estão em jogo. E é aí que a gente perde, vamos dizer, um pouco dessa... não é simplesmente vai acontecer isso que eu estou imaginando como médico, entendeu? O melhor para ele do ponto de vista de saúde é agora não jogar. O melhor para ele do ponto de vista de saúde é diminuir esses volumes de treinos. Mas a competição está chegando. Então é muito esse controle, mas sempre pensando em segurar. E isso cria muito conflito na prática? Acaba que cria, porque a gente tem que gerenciar toda essa expectativa. E quando a gente vai vendo, o conceito geral é sempre aquele de quanto mais melhor, quanto mais treinar. Isso é difundido não só do próprio atleta, mas do treinador, do fisioterapeuta, do massagista e de todo mundo. Então, na verdade, a gente tem que gerenciar toda uma expectativa que não é só do atleta, é toda daquela equipe que tem essa ideia errônea de que o mais é melhor. E, pelo contrário, a gente vê que quanto menos, mas bem feito, você consegue atingir melhores resultados e diminuindo essa exposição. Então, tem tudo isso. Existem outras técnicas que a gente vê, porque na prática é como se fosse a lei de Darwin, né? Coloca 100 aí para jogar. Volume alto, todo mundo, quem quebrar, quebrou, mas vai ter um que vai conseguir. Esse um, ok. É muito mais fácil a gente fazer isso do que pegar todo mundo e ir controlando, tentando evoluir, ver quem que evolui melhor, mais rápido. Então, de forma generalizada, na prática, acontece muito isso. O outro lado, que é o lado do paciente que não é atleta, qual a contribuição da medicina do esporte para ele? Esse paciente que, por exemplo, tem mesmo uma necessidade de uma mudança de estilo de vida, porque ele tem problema de coração, ele tem um risco. O que muda na abordagem? Então, quando a gente vai para esse outro extremo, a gente olha, é um paciente com um perfil totalmente diferente. É um perfil que ele busca essa mudança, mas não é que ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não sabe como ele vai fazer. Então, o que a medicina do esporte, e até aí é a minha visão, né, que eu vejo, ela entende, tem o conhecimento teórico dessa ferramenta, exercício, mas o como abordar esse paciente e fazer com que ele mude esse estilo de vida, aí eu acho um pouco falho. E é aí que entra a medicina do estilo de vida. Então, é um paciente que ele precisa fazer atividade física. Ele até tem essa ciência, só que ele não consegue. Ele não consegue ter um estilo de vida adequado que vai lhe ajudar a tanto ter qualidade de vida, mas principalmente ajudar no controle das doenças de base. E se a gente estava falando do atleta que tem que segurar, aqui é um papel mais de incentivador e fazer com que realmente ele consiga dar esses pequenos passos e consiga sustentar essa mudança do estilo de vida, seja com atividade, seja com alimentação, seja com qualidade de sono, gerenciamento de estresse. Então a gente olha, é muito diferente nesse ponto de abordagem. Então a gente tem que fazer com que o paciente, não é que ele não enxerga, mas com que ele consiga realmente iniciar e manter esse processo de mudança de estilo de vida. Então é diferente nesse ponto. No atleta, você já tem uma pessoa que quer fazer. Né? Ela quer fazer e quer ultrapassar limite. Você acha que é mais fácil, vamos dizer assim, esse é o lugar mais confortável do médico do esporte. E quando o paciente ele precisa ser incentivado, a medicina do esporte carece de abordagens. Vamos dizer, do ponto de vista geral, assim, podemos até dizer isso, que a medicina para o alto rendimento, a medicina do esporte, do jeito que está, ok. E para a população geral ainda ela carece desse conhecimento para os residentes, para a formação de como fazer essa mudança com o paciente e como sustentar esse processo. Mas se a gente for pensar, que a gente pensa, então o atleta faz tudo direitinho, que nada. Essas coisas também básicas do estilo de vida, igual hoje em dia, tecnologia, tá todo mundo, então de não dormir direito, ficar em celular, então basta isso, se a gente ajusta isso,
Esse vai ser o grande diferencial de um atleta, mesmo de alto rendimento, e não vai ser aquele suplemento, aquele treino mirabolante. E isso a gente vê também mesmo no atleta de alto rendimento, que é o que a gente está falando, esse controle do volume de treino. E a gente acha que é só assim, né? Não, não é. E se os... O atleta é bem menos saudável do que a gente pensa. Sim. Também tem esses vícios no estilo de vida e principalmente essa questão, né, de o excesso da atividade física, não só, até para a parte mental, né, psicológica. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack? Então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast e seguir também para receber todas as notificações. Eu imagino também, né, Juliano, que outros aspectos, como por exemplo a alimentação, né, que o atleta deve escorregar bastante aí, apesar do senso comum, né? Porque hoje, com o uso de suplemento, acaba que o atleta está usando muito ultraprocessado, né? Porque suplemento é ultraprocessado. Essa parte da alimentação não tem como o atleta fugir, que se a gente for pensar, pode até ter um certo controle, mas é uma questão mundial, né? A indústria alimentícia veio para colocar aí os alimentos uma quantidade calórica muito grande num alimento pequeno, altamente palatável e ultraprocessando tudo, ou seja, um whey, todos esses suplementos, ele acaba que tem. Lógico que o atleta, quando a gente fala do alto rendimento, ele tende a evitar pelo menos isso, porque independente, às vezes, dependendo do esporte, que tem a questão de doping, então ele não se aventura tanto em tomar qualquer coisa, porque às vezes ele nem sabia e é pego no doping. Sim, tem esse detalhe, né? Ele tende sim a ter esse controle maior. Só que quando a gente vai transitando aí para esse atleta amador, ou para esse mundo fitness, ou até para um paciente que só busca qualidade de vida, aí é aquela velha história, o paciente nem na academia tá, mas o whey ele já comprou, a camiseta, e a gente não sabe. Parece uma poção mágica, né? Tem gente que sai da academia chacoalhando um squeeze com um scoop de whey e acha que aquilo faz mágica. Isso acaba que essa dificuldade que eu vejo que a medicina do esporte tem em conseguir lidar com isso. Porque imagina, você sentado de um lado, como médico do esporte, aí vem essa população geral e, na verdade, elas quer saber do suplemento, que não sei o quê, mas a atividade mesmo você não consegue fazer mudanças que vão realmente repercutir, que vão fazer com que ela realmente mude aquele estilo de vida. Porque na cabeça dela, ela começa ali com o suplemento. Ah, agora eu já matriculei, mas de repente ela já abandona. Então essa que começa a ser uma frustração até que eu tinha, poxa, mas espera aí, a gente vai aprendendo tanta coisa, mas esse conhecimento eu estou colocando em prática quando a gente fala de população geral, aquele paciente do cotidiano, que não é atleta? Não. A gente tem esse conhecimento, mas que não é um conhecimento muito prático. Ele não tem tanta funcionalidade, ele é usado, mas qual que vai ser o grande diferencial que você vai ter que usar para aquele paciente, para ajudar ele nesse processo? Não é o conhecimento teórico de atividade, não é o que é atividade, se é aeróbica, se é a musculação, o treino resistido, não é o impacto que esse treino tem, que não tem, do ponto de vista de biomecânica, fisiologia do exercício, nutrologia esportiva, todos os suplementos. Não é, porque a base ele não está fazendo bem feito, ele não consegue sustentar, ele não sabe como. E a gente, pela formação médica, isso é uma questão histórica, a formação médica geral, a gente tende a apontar, né? A gente aponta aquilo que está errado, mas não ajuda, não dá suporte para ele fazer, então, o diferente. Então, é essa carência que eu noto e foi aí que eu encontrei a medicina do estilo de vida e é onde que eu digamos assim, eu virei o jogo, né? Porque antes o paciente, se a gente for pegar independente de medicina do esporte, mas o paciente sempre fica nessa questão, eu vou atrás do médico, atrás de um exame, atrás de uma receita, e quando a gente fica só nisso, o paciente vai mudando de médico para médico, né?
Às vezes o médico do esporte seria só isso. Eu vou lá para saber qual suplemento e qual exercício. Não é só isso, né? Ele vai atrás de uma solução fácil e trata o suplemento como se fosse uma medicação, né, em outras áreas. E se a gente não tem essa visão um pouco mais ampla de que, na verdade, ele pode usar, isso teria seus benefícios, suas indicações, mas o que a gente realmente precisa ajudar esse paciente? São outras coisas, então aqui a gente tem que ter esse outro conhecimento, aprofundar pelo menos essa mudança do estilo de vida. E eu via muito a medicina do esporte como assim, eu achava que eu fazia a medicina do estilo de vida, mas não sabia ali, eu tive contato e conhecimento com um dos pilares de forma aprofundada, que é o exercício, mas tem muito mais para a gente trabalhar nisso aí. Até quando a gente fala dessa questão, né, de qualidade de vida, hoje em dia a gente entende da palavra do florescimento, né, que são 6 pilares principais. E um deles só que é a saúde física, a saúde mental. Então, estaria ali dentro que a gente pode colocar esse estilo de vida, que a gente pode colocar o pilar atividade física. Então, tem muito mais coisa para a gente trabalhar, para conseguir fazer a diferença. Porque senão, acaba que a sua consulta, a sua prescrição, a sua orientação, ela fica só no papel. O paciente sai, como é que ele vai dar continuidade daquilo? Não se vê realmente a mudança acontecer. Dentro desse espectro que a gente colocou aqui, né, Juliano? De um lado, o atleta que você tem que segurar, e no outro, o paciente, vamos dizer assim, normal, que você tem que incentivar. Existe aquele que você já até tocou nesse tema, que é aquele atleta amador que acaba pondo o pé no lado, vamos dizer assim, obscuro da coisa, né? Como é que é lidar com esse paciente que deseja não desempenho, ele deseja uma questão estética e ele até está topando arriscar a vida com coisas que são perigosas? Porque eu imagino que, da mesma forma como em qualquer outra área, né, alguns pacientes fazem propostas, vamos dizer assim, né, eles vão atrás de um profissional para satisfazer um desejo dele e não quer de verdade a nossa ajuda, ele quer só que a gente forneça aquilo que ele quer, que isso deva ser muito comum na medicina do esporte também. Isso é muito comum, e eu falaria que não é só esse atleta amador, isso está tão difundido com essa questão da internet e essa questão de, vamos dizer assim, os médicos de verdades que estão se calando ou que não foram para a internet, para usar a internet para divulgar esse conhecimento. Então isso está generalizado, então não é só esse atleta amador, é tipo assim, é aquele paciente comum que acha que ele precisaria de alguma coisa e, então, assim, estão criando patologias inexistentes e, às vezes, nem é para o estético que ele está procurando. Ele achava que ele precisava fazer e passou em alguém e esse alguém prescreveu. Então, a gente está falando aqui desde hormônio, desde medicações que não têm indicação. Então, essa balança desequilibra em muito. Então, são pacientes que têm saúde, ausência de patologia, só que nesse processo de, não sei nem dizer se é junto com enganação, junto com toda essa falta de informação incorreta, só que difundida, esses pacientes acabam que perdendo a saúde que já tinham e ganhando realmente aí patologias por uso e abuso de hormônio, de medicações. Então, esse mundo fitness, esse mercado ascendente, a medicina, esse lado obscuro dela, viu uma oportunidade aliado com essa vontade que o paciente tem, né? Tá aqui, essa facilidade, essa fórmula mágica. Então, se vende essa fórmula mágica e é muito fácil conduzir isso para o paciente, né? Você inventar alguma coisa nesse sentido e conseguir ganhar. Até porque você vai ter esses problemas pouco mais tarde, você vai num primeiro momento ter um certo ganho no sentido de, parece que eu melhorei aqui, parece que eu estava indisposto, eu estou sem dormir, estou alimentando mal, mas aí passa um remédio que eu melhoro essa disposição, passa um hormônio que vai melhorar a composição. Você está mascarando, você está passando uma maquiagem aí, isso a longo prazo. Chega a hora que a casa cai. Então, é uma dificuldade, sim, imensa, tanto para o médico trabalhar no consultório, porque
Você tem que respeitar, sim, esse paciente do ponto de vista assim, ok, às vezes é a decisão, você tem que levar a informação, mas não é também simplesmente você não ter diálogo, e até o próprio médico que às vezes precisa fazer, esse paciente também precisa do acompanhamento, independente se ele está ou não usando, igual para fazer às vezes a retirada dessa medicação e conduzir tudo isso. Porque a sociedade até já colocaram que, em exemplo da parte do hormônio, isso é caracterizado como se fosse uma analogia de mercado igual de tráfico de drogas, porque isso causa uma dependência. Tráfico de esteroide anabolizante, né? Então, assim, é uma questão, sim, psicológica, porque tem essa dependência da questão estética e tudo mais, mas é uma dependência química, porque a gente está falando de bloquear eixo. Então, às vezes, é o que eu falei, né? O paciente não tinha nenhuma patologia, só que agora ele ganhou uma patologia. Ele precisa agora de um tratamento para manter esse eixo hormonal dele, que agora não funciona, mas para ele manter o nível hormonal dele, ele precisa ficar usando o hormônio e não produz mais. E até nos pontos extremos, né? Às vezes o paciente ele está com aquela baixa, só que foi feita a prescrição, a reposição, não investigou o porquê. E às vezes ele realmente tinha um problema, um tumor no testículo, um tumor cerebral, e isso que estava causando, não foi investigado. E aí depois de alguns anos, dependendo do local do tumor, lógico, se for tumor cerebral, às vezes o pequeno crescimento, então é rápido ali que a gente já começa o paciente a ter alguns sintomas. Mas imagina isso, você podia ter rastreado com esses primeiros sintomas dele, e na verdade a gente foi mascarando, e aquele problema às vezes já não é um tumor. Tratamento que poderia ter salvo a vida da pessoa, né? Ter salvo a vida dele. Então é essa questão, a gente enfrenta não só como um médico essa dificuldade de lidar com esse perfil, mas isso é um ponto muito importante de saúde pública, porque a dimensão que hoje isso tomou é enorme, e os prejuízos que isso trazem e ainda vão trazer também é enorme, porque isso só está aumentando o gasto de uma forma geral, da saúde como um todo. Eu fico muito preocupado com isso, porque quando eu vejo, por exemplo, o discurso que se faz sobre suplemento, por exemplo, que são alimentos ultraprocessados. No final eles são, né? E a gente sabe que aumenta muito o risco. Me preocupa porque eu vejo de dois lados. Um é uma cultura de transformar a vida comum numa vida de performance. Né? Você vê que as pessoas comuns, elas querem dar performance para qualquer aspecto da vida delas. O pouco que elas dormem, elas querem que o sono tenha alta performance. Eu nunca ouvi falar de um trem desse. Imagina, sono de alta performance. Mas tem gente procurando isso. E do outro lado, tem uma parte que é econômica, e eu escuto de forma assim, assustadora comparações, por exemplo, entre o mercado de suplemento de vitamina nos Estados Unidos e no Brasil, e alguns empreendedores falaram assim, nossa, tem muito para crescer no Brasil, porque lá nos Estados Unidos é um mercado de tantos bilhões. Falei, gente, não tem para crescer não, né? Não devia crescer isso tudo. Eu acho que é uma visão completamente distorcida e que vai na verdade, educando o público leigo de que esse deveria ser o normal. Então, é um problema que aí entra até a medicina do estilo de vida, né? Que tem até a campanha hashtag isso não é medicina do estilo de vida, né? Porque as pessoas estão errando nesse tom e justamente porque essa questão de internet, essa questão de influenciadores, são eles que estão realmente influenciando. E são pessoas que às vezes não tem nada do ponto de vista científico e às vezes tem essa questão financeira envolvida. Então vende uma vida que é irreal, vende uma vida que não se dorme, ou até se a gente for falar do ponto de vista do capitalismo, para render. Então a ideia é quanto menos a gente dormir, mais seremos produtivos. Então é aquele paciente que ele está sem dormir, está sem alimentar direito, e ele quer aquela fórmula mágica para ele continuar assim. E ele, não quero dormir melhor. Não essa é a minha proposta aqui. Então, essa dificuldade, porque é uma coisa cultural. É uma coisa que vem se criando. E, aos poucos, a gente está conseguindo desmistificar,
mas é um processo, né? Isso também, do ponto de vista da população, é difícil. Então, o paciente já vem com essa ideia formada de que, não, mas como assim? Perder tempo. Ele quer otimizar tudo e perde esse equilíbrio. Perde esse equilíbrio de saúde, de sono, de alimentação. Então, se deixar, vive só de suplemento, sem dormir, tomando um remédio. A gente não precisa nem falar dos remédios, mas é a fórmula mágica. É suplemento, um remédio para ficar acordado, um hormônio para manter lá em cima e um remédio para dormir. Pronto. Virou o quê? Astronauta? Virou um robô? Virou... Que isso, gente? Eu tava lembrando, era disso mesmo. Minha mãe brincava, falava assim que a gente ia acabar comendo comida de astronauta, todo mundo. Né? Umas pílulas que resolviam o problema e as pessoas não precisavam parar. Mas, Juliano, você tem falado aí da contribuição, né? E o quanto a medicina do estilo de vida, ela na verdade meio que tenta corrigir isso, né? Tenta, vamos dizer assim, tamponar esses efeitos tão negativos. Como que foi que você descobriu a medicina do estilo de vida? Onde que ela entra? Né? Porque a gente já conversou sobre isso, né? De que, e você até falou um pouquinho aqui durante esse episódio, de que de certa forma a medicina do esporte, do jeito que ela é tratada, te decepciona um pouco. E que a medicina do estilo de vida, ela te deu uma outra visão aqui de como a medicina do esporte pode contribuir. Como que ela aparece para você? Eu acho que foi, durante a minha formação, na hora que eu comecei a entender essa medicina, eu brincava muito com os residentes lá, a gente falava, a gente marcou o X no lugar certo, viu? Vi os outros residentes, né, tudo tratando doença, a gente tá indo atrás da causa, ó como a gente melhora, o paciente nosso começa a melhorar. Só que você vai aprofundando, igual fui fazendo a formação, biomecânica, fisiologia do exercício, nutrologia esportiva, e na hora que, principalmente quando você cai no mercado também, você fala assim, poxa, mas espera aí, se eu não tiver no alto rendimento você já vê que essa questão, você não está promovendo tanta saúde, você pode levar performance, você não tem tanta autonomia quanto ao paciente, é uma questão que envolve muito mais a questão financeira, de grandes clubes e tudo mais. E aí você começa a frustrar, como assim, por que eu estou ajudando meu paciente? Então, no máximo ali, o paciente me procura, ele chega com essa queixa, eu queria saber de suplemento de atividade. Não, pera aí, então você tem que fazer esses exames cardiológicos para eu evitar que você tenha alguma coisa. Tá, ok, mas e depois? Eu estou ajudando meu paciente. O paciente chega com a queixa e às vezes ele nem sabe que queixa que ele tem. Ele quer essa ideologia aí que está se pregando de um mundo perfeito, de um corpo perfeito, de que a gente não precisa dormir, de rendimento numa vida normal, real, e a gente não consegue ajudar. Eu falei, para que serve então todo esse conhecimento meu? Eu não consigo fazer num consultório, eu não consigo fazer a diferença para um paciente. E aí foi aonde que eu encontrei a MEV Brasil, de conversa, de amigos e tudo mais. Fala com o Caio, foi através do Caio. Na hora que eu conversei com o Caio, e aí na hora que eu entrei, eu falei assim, é isso daqui que eu sempre curei. Existe alguém que faz isso? Eu achava que eu fazia. E aí sim eu vi nessas ferramentas, eu vi na medicina do estilo de vida, na MEV Brasil, toda essa bagagem me dando para que eu conseguisse realmente fazer a diferença, fazer a mudança para o paciente, aquilo que ele deseja, e às vezes até aquilo que ele está incomodado e não sabe nem o que está precisando, como que ele vai mudar aquilo, e desmistificar aos poucos essas coisas. Então acho que foi na hora que eu conheci essa ferramenta, todo esse conhecimento, que me abriu um leque realmente para poder ajudar o paciente de uma forma, eu acho que muito mais integral, mas aí de forma verdadeira, para ajudar realmente o paciente, não falar que atender de forma holística, humanizada, isso é o básico que todo mundo faz, mas para ali trazer o resultado e o paciente falar assim, nossa doutor, há tanto tempo que eu estou tentando fazer isso, nunca ninguém conseguiu que eu fizesse, que eu obtivesse esses resultados. Então você começa a ver que, poxa, são coisas que a princípio me parecia tão básica, mas é aí que a gente começa a produzir e trazer resultado. Tem uma área que você gosta muito, né, Juliano? Que você gosta muito da área de biomecânica. O que é isso e qual a contribuição que esse conhecimento poderia trazer para dentro da MEV, por exemplo? Para começar, a biomecânica, para a gente resumir de uma forma assim bem didática,
Seria assim, estudar como é que aquele movimento pode ajudar ou pode prejudicar. Igual assim, existe a fisiologia do exercício, que seria do ponto de vista metabólico da questão, mas e do ponto de vista do movimento propriamente dito, entendeu? Então seria isso. E quando eu estudei a biomecânica, eu acho que foi aí que também que teve algumas decepções, porque você começa a entender que você precisa fazer as coisas ali muito mais básicas, ele não precisa toda essa aparelhagem, por exemplo, de academias, de tudo mais. São exercícios básicos que a gente precisa representar, reproduzir o que a gente chama de tarefa. Tarefa é agachar, tarefa é levantar o braço. A gente não precisa fazer exercícios isolados de alguma coisa. Isso é para o fisiculturista, que é hipertrofiar algum músculo em específico. Então, esse conhecimento, ele, ao mesmo tempo que me abriu um campo assim, poxa, então peraí, tem muito mais coisa que a gente precisa entender disso, é muito mais complexo, só que ao mesmo tempo também a gente não consegue reproduzir isso. Do ponto de vista assim, se a gente manda para um fisioterapeuta para continuar, normalmente o que a gente quer, não, é só continuar tratando, não é que tratar a causa. Ali está inflamado, ok, vamos fazer uma analgesia, vamos fazer um negócio, mas por que aquilo lá aconteceu? É essa questão de sempre ir atrás da causa. Então ela consegue muito desmistificar essa questão da causa e tratar realmente a causa e com coisas muito simples. E a gente não precisa daquela ferramentas que a gente tem para o alto rendimento, aparelhos de alta tecnologia. Sim, isso ajuda, mas a gente vai vendo que é muito mais essa questão mercadológica do que realmente o que precisa. Então, aplicar esses conhecimentos da biomecânica na medicina do estilo de vida, eu acho que é para trazer essa facilidade de desmistificar que às vezes, nossa, mas espera aí, se eu sou um médico nada a ver, eu sou um cardiologista, ou até pegar nada a ver mesmo, um gastro, um pediatra, como é que eu vou trazer esse conhecimento para mim de atividade física? É muito específico. Não, a gente precisa de poucas coisas bem feitas, que realmente vai trazer o benefício para esse paciente. A biomecânica, ela mostra que o básico bem feito no movimento funciona muito bem. Ela prova isso. Ela prova isso. Ela prova isso, desmistifica muita coisa. Por exemplo, quando a gente fala de impacto, meu Deus, o que eu escuto de impacto? Primeiro, o paciente tem medo, o médico tem medo, todo mundo tem medo e todo mundo foge. Mas o impacto não é para você ter medo, é para você saber dosar. Uma vez que você sabe dosar, você sabe usar. Uma vez que você sabe usar, você tira benefício desse impacto. O impacto ele é necessário para o osso, para o músculo. Tanto que o astronauta que está lá em cima, né? Na estação espacial, que não tem impacto, ele chega aqui e não consegue nem andar, tem osteoporose. Ele perde osso, ele perde músculo. Então, assim, não é ter medo das coisas, é saber para que serve. Eu tive muito, vamos dizer, problemas bons durante a residência, que com esse conhecimento eu fui fazendo a biomecânica durante a residência. Nossa, na hora que eu passava no ambulatório de reumatologia, por exemplo, meu Deus, prescrevendo caminhada para paciente com osteoporose como tratamento, aí eu tinha que intervir. Eu falei, não, mas qual que é o impacto da caminhada? Aí a pessoa gaguejava, no caso, o preceptor mesmo, mas a gente vê que, cara, não, você não tá ajudando em nada. Ok, a caminhada está ajudando como atividade, mas como prescrição de osteoporose, não. É só saber o nível de impacto que ela causa e o nível de impacto que é necessário para o osso. Não bate essa conta de 1,4 de impacto. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então, eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Vamos lá, Juliano. Então, ensina aí pra gente, né? O que são os erros mais comuns
que os médicos cometem quando estão falando sobre prescrição de exercício desse ponto de vista de biomecânica? Você deu um exemplo aí. O paciente com osteoporose que manda caminhar, não tem impacto, e esse paciente, na verdade, precisava de impacto. Então, ó, quando a gente fala de patologia, vamos usar para a população geral, né? Quando a gente fala de patologia de osteoporose, por exemplo, então não é simplesmente você pegar aquele idosinho, ele só pode caminhar para tratar essa osteoporose. Não, ele precisa de exercícios que dê esse impacto, que seja uma academia, que seja, se for a possibilidade dele, a corrida, aí já gera esse impacto necessário. E até, às vezes, esse criar um medo no paciente, que é aquele final da consulta, e cuidado, você não vai me cair, não. Você está trazendo mais medo, porque o paciente vai sentar no sofá e vai atrapalhar. Você vai estar levando a cinesiofobia do paciente, que é travar ele ter medo do movimento. Então, esse é um ponto. Então, outro ponto é esse perfil de paciente, a gente colocar, é problema no joelho, é osteoporose, eu vou colocar, então, dentro d'água, fazer hidroginástica. Tá, ok, você pode até tirar esse impacto, no caso a dor, uma água quente, vai fazer esse papel analgésico, anti-inflamatório, mas e o estímulo muscular, por exemplo? Ele precisa de estímulo muscular para ele fortalecer esse músculo e tirar a sobrecarga daquela articulação. Ou ele precisa dar aquele estímulo necessário para o osso, e nenhum dos dois está sendo feito. Então, assim, não é o problema a hidroginástica, o problema é prescrever somente ela, e tirar, às vezes, ele de um lugar que ele estava, que teria um benefício, e colocar ela. Por questão de facilidade, né? É mais fácil. Ali daí ele não vai quebrar. O quebrar que é o problemático. Deixa ele, aos poucos, se definhando. Isso de forma assim, vamos dizer, para o SUS, para a cadeia rodar, é muito mais prático do que você pegar paciente por paciente. Não, esse aqui tem que fazer isso. Você começa a ter que detalhar muito, dá muito trabalho. Mas agora, se você rodar isso daí de forma assim para todo mundo, vira a fórmula de bolo. Então chegou, não, então joga para hidroginástica. Não, então só a caminhada. Então você começa a mais limitar do que favorecer. E aí vamos para mais, então, pensar assim, qual que é o grande queixo aí de ósseo muscular? Dor na coluna, dor nas costas. O paciente chega, aí você vai atender o paciente na medicina esportiva. Eu aprendi assim, você vai examinar, tá encurtado posterior de coxa. Você manda alongar. Ok, mas por que está encurtado? Tem a causa, vamos atrás dessa causa. É só um mecanismo de defesa, porque as costas dele não está fortalecida. Ele está encurtando para não deixar ele naquela posição que para ele é desfavorável, e aí não tem problema. Aí você vai e alonga. Você deixou agora o sistema dele desfavorável. Desprotegeu. Então não é assim. Até quando a gente fala de alongamento, exercício aeróbico resistido, ok, de forma didática, mas isso daí foi apropriado pelo mercado para dividir e vender mais estilos de exercício. A gente não precisa disso. A gente pode fazer, por exemplo, um agachamento, que é um exercício mais completo e complexo. Se você tira a carga e coloca velocidade, você trabalha a resistência, você trabalha esse componente aeróbico. Se você coloca mais carga, você vai trabalhar esse componente resistido. Se você faz a amplitude desse movimento do agachamento lá embaixo e sobe, ou seja, se aumenta essa amplitude, principalmente da descida, você está trabalhando o alongamento. Então você consegue englobar em tudo. Só que isso, do ponto de vista prático, não roda. Então é mais fácil você proibir. Então, por exemplo, essa queixa de dor nas costas, uma hérnia, alguma coisa, qual que é mais fácil para o médico do esporte? Não, proibir, porque eu não sei do outro lado lá como é que ele vai fazer esse exercício. Então proíbe agachamento. E qual que é o tratamento dele? É agachamento. Então, olha que contradição. Por que é o agachamento? Porque precisa fortalecer. Mas por que eu estou proibindo? Porque eu não sei se o colega do outro lado lá, o educador físico, o fisioterapeuta, vai fazer isso direito. Porque se ele fizer errado, sim, ele pode piorar. Ou porque não tem formação e não sabe prescrever o exercício também, Juliano. Também, se a gente pegar a formação da educação física, é muito precária também nesse ponto. Então não tem... E da medicina, muito mais ainda. Muito mais ainda. Na medicina não se fala de atividade física, para começar. É bem por aí. Então isso fica muito obscuro. Então é mais fácil, quando a gente não tem o conhecimento, eu não ponho em risco. Então eu proíbo tudo. Concorda? Isso é mais fácil, mais prático. Eu vou tirar o meu da reta do que você simplesmente
mandar. E quando você não tem toda essa cadeia, imagina eu fazendo uma prescrição e pedindo, colocando como prescrição agachamento. Alguém lá do outro lado, em campo, ele vai olhar para isso, não, eu não tenho conhecimento, eu não tenho manejo, eu não tenho coragem. Ele vai proibir. Então as coisas não fluem. Então essa questão dessa dor nas costas é um exemplo clássico, que na verdade é preferível a gente, não, tá, isso, vai fazer uma fisioanalgésica, mas se fizesse ou não fizesse, essa dor passaria normalmente. Mas o tratamento, a causa que está por trás disso tudo é esse descompasso osteomuscular, então é fortalecer. E para fortalecer essa atividade em específico, por exemplo, o agachamento. Isso tudo é um exemplo. Se quiser fazer pilates, você pode fazer a modalidade que você quiser, mas que essa modalidade lhe traga esse reequilíbrio. Então, a biomecânica fala muito a famigerada palavra hipertrofia. Às vezes a gente não vai precisar disso. A gente vai precisar de uma hipertrofia, às vezes pegar assim um extremo, por exemplo, o paciente acamado, quando a gente começa a simples fato de mobilizar ele de forma passiva, ele já começa a melhorar, mas do ponto de vista de circuito neural. Então ele aumenta os receptores de placa motora. Então isso já vai ser suficiente para ele não precisa ter uma hipertrofia. E aí as coisas vão melhorando, vão melhorando. Então assim, às vezes a gente não está precisando dessa hipertrofia. O que a gente vai precisar de um primeiro momento, no paciente se não tem nenhuma sarcopenia nem nada, é fazer essa conexão entre os músculos. Então, é conectar ele e organizar. Essa que é a grande diferença, que a gente pega o paciente, ele tem dor nas costas, mas ele tem uma massa muscular boa, preservada. Então, por que ele está com essa dor nas costas? Então, está faltando aí a harmonização. É o exemplo que a gente tem, por exemplo, de dor no ombro. Dor no ombro, dá um analgésico, faz alguma coisinha, ela vai passar, mas qual que é a causa? Está faltando conectar esse ombro com a musculatura das costas e assim por diante. Se a gente não conecta todo esse sistema, o sistema ele tende a, esse ponto de vista osteomuscular, desgastar. Então a biomecânica traz muito essa ideia. Sim, às vezes a gente vai precisar ter uma hipertrofia daquele músculo, mas o que a gente vê mais diferença e necessidade, de uma forma geral, é ter esse conhecimento dessas cadeias musculares e você saber conectar isso daí. E aí isso vai repercutir no paciente. Então, dor no ombro, dor nas costas, a questão da osteoporose que a gente falou, da baixa da massa muscular, e assim vai. Se a gente for falar da obesidade, então, qual que é o mais comum? Paciente obeso, não pode, impacto. Aí vai e manda o paciente caminhar. Impacto, gente, não é simplesmente o do exercício em si, mas o volume que aquele estímulo, aquela atividade foi feita. Se eu caminho por 1 minuto, ok, mas se eu caminho por 1 hora, esse impacto pode ser muito maior do que uma corrida, porque a gente tem que computar esse volume de treino. Se a gente pegar no paciente obeso, devido à composição corporal, a caminhada dele, devido a essa composição, ela gera um impacto correspondente de uma corrida a 16 por hora, não é uma corridinha. Então é um impacto grande. Então esse paciente, por exemplo, aí sim, eu vou colocar ele na piscina. Aí você fez o link que precisa. Poxa, então eu estou entendendo que para esse, se eu colocar na piscina, eu vou tirar essa sobrecarga por causa do peso dele. Eu vou fazer uma academia. Eu vou colocar ele numa bicicleta, porque ele sentado ele vai tirar essa sobrecarga do joelho. Aí faz sentido. Então, você usar o conhecimento a seu favor, a favor do paciente, a favor da saúde, aí a coisa começa a andar e melhorar. A biomecânica, na verdade, é o conhecimento que permite raciocinar e prescrever atividade física. Pronto. Obrigado pela definição. Muito boa. Acabei de descobrir que eu não sei prescrever atividade física. O pilar do movimento eu não sei nada. Você me mostrou isso agora, Juliano. Mas a pergunta que fica você precisa desse conhecimento aprofundado? A população precisa, a população médica? Não. Vai ser esse o grande diferencial? Não. Para a gente fazer essa mudança que a medicina no Brasil precisa, é esse conhecimento específico? Não.
qual que é o mínimo que você acha que precisaria saber para prescrever atividade física, prescrever o pilar do movimento? Eu acho que na situação que a gente está atual de Brasil, de nível de sedentarismo, se metade está sedentária, eu acho que é muito mais a ferramenta de começar. Eu acho que depois que a gente der esse primeiro passo, eu acho que isso vai ser... Porque a gente entende que até naquele paciente que tem algumas contraindicações, que seja relativa, a gente simplesmente vetar, bloquear, isso é muito mais maléfico. Então, o sedentarismo, ele é muito mais maléfico. Se a gente simplesmente agora resolver em todo mundo fazer o benefício da atividade frente àquele, igual esse exemplo que eu dei, às vezes vai colocar na piscina e não vai ter aquele estímulo. E isso é muito pouco o que se perde perto do ganho que a gente vai ter. E aí depois a gente ajusta essa rota. E aí se for o caso, não, agora já começou e está indo bem, agora está começando com algumas queixas, que seja do ponto de vista osteomuscular, eu vou pedir para ele, encaminhar ele, ou aí eu vou aprofundar, mas no primeiro momento é aquela história do whey. Eu estou focado em aprender a prescrever o whey e não estou sabendo ali esse paciente resolver um problema básico dele. Então eu não acho que é um conhecimento, mas eu não acho que para a situação de Brasil atual, quando a gente fala de população geral, não é a virada de chave que a gente precisa. E sim a medicina do estilo de vida. Ótimo. Juliano, essa conversa foi muito boa, foi incrível. Acabei de descobrir que a gente precisa pensar muito mais sobre o jeito correto de prescrever e de pensar na biomecânica, no pilar do movimento. Então, eu queria muito te agradecer, né? Porque eu acho que abriu aí uma possibilidade da gente discutir muito mais coisa sobre o movimento, né, dentro da medicina do estilo de vida. Acho que é um conhecimento que falta muito, muito, muito. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, uma imensa alegria estar aqui. Uma conversa descontraída é sempre bom trazer. Mas a ideia que fica, eu acho que é isso, vamos ampliar cada vez mais. Porque se a gente fica só nessa ideia, ok, quando é doença, a gente tem que tratar algo ali específico. Mas para essa promoção de saúde, vamos ampliar cada vez mais nosso conhecimento, nossa visão, para trazer benefício para o paciente. Isso aí, obrigado. E obrigado você que está ouvindo aí o nosso MevRec. Compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir esse conhecimento, né? E ajuda a gente a transformar o MevRec no podcast de saúde mais ouvido no Spotify. Então, até o próximo episódio.